A história do BTS é, na verdade, a união de 7 jornadas completamente diferentes. Mas como é que esses caminhos, de um rapper do underground, um dançarino de rua, um estudante de artes e tantos outros, acabaram se cruzando para formar o maior grupo do mundo? Para a gente entender hoje, a gente precisa voltar lá no comecinho de tudo. Pois é, essa é a grande questão, né? A formação do BTS é uma mistura fascinante de talento puro, muito, mas muito trabalho duro e uns momentos assim de puro destino. Cada membro tem uma história única e é impressionante ver como tudo isso se conectou para criar algo muito, muito maior. E para entender essa história, a gente precisa começar pela primeira peça do quebra-cabeça. A pessoa que foi a base para tudo o que veio depois. O líder, RM. Olha só. Muito antes do BTS sequer existir, Kim Namjoon já era uma figura respeitada na cena de rap underground. O talento dele era tão óbvio, tão na cara, que o rapper Sleepy, quando viu ele numa audição, sentiu que precisava mostrar aquele garoto pro produtor Bang Si-hook. Foi uma recomendação direta, sabe? A conexão que deu start em tudo. E esse é o ponto-chave. Ele foi a primeira semente plantada. A Big Hit Entertainment, que na época era uma empresa bem pequena, começou a construir um grupo de rap em volta dele. Sem o RM, a história que a gente conhece hoje simplesmente não existiria. Ele era a âncora de tudo. Com a base definida, a Big Hit começou a procurar outros talentos. E agora, vamos para os membros que foram ativamente atrás dos seus sonhos, movidos por uma paixão gigante pela música e pela dança. Aqueles que foram para audições determinados a conseguir uma chance. Assim como o RM, o Min Young também veio da cena underground. Ele era o Gloss, um jovem produtor e rapper lá de Daegu que já estava fazendo barulho. Ele viu a audição Hit It da Big Hit como uma grande oportunidade da vida dele e não pensou 2 vezes. Mesmo ficando em segundo lugar, o talento dele era inegável. E aqui tem um detalhe sensacional. O plano original era que o Suga fosse um produtor na Big Hit. Ele foi para Seul achando que ia ficar nos bastidores criando música para o grupo. Mas o Bang Si-hook viu o potencial dele como artista e com o tempo convenceu ele a fazer parte do grupo, que já estava começando a mudar de um projeto de rap para um grupo de ídolos. A jornada do J-Hope é a prova da persistência. Ele já era uma lenda da dança em Gwangju, fazia parte do grupo Neuron. Ele tentou a JYP, uma das 3 grandes agências. Chegou a passar em algumas fases, mas no final não foi escolhido. Em vez de desistir, ele foi para a audição da Big Hit, e lá a sua energia e seu talento único na dança falaram mais alto. Durante aquele período super difícil de trainee, teve um momento em que o J-Hope pensou em sair do grupo. Foi aí que o RM entrou em cena. Ele foi firme com a agência e falou que eles não poderiam debutar sem o Young Ho-seok. A convicção do líder mostrou o quanto o J-Hope já era essencial e o laço que eles já estavam formando. A história do Jimin é sobre um talento nato que foi guiado para o lugar certo. Ele era simplesmente o melhor aluno de dança contemporânea na escola de artes dele. Um verdadeiro prodígio. O talento era tão claro que um dos professores o incentivou a fazer a audição da Big Hit. Ele passou de primeira em Busan e se mudou para Seul, trazendo uma técnica super refinada e uma graça incomparável para o grupo. Agora vamos mudar um pouco o foco e ver como o destino agiu de formas totalmente inesperadas. Essas são as histórias dos membros que foram encontrados por pura sorte em momentos que parecem até roteiro de filme. É aqui que a gente vê o destino trabalhando, né? De um lado, o Jin, que foi visto por um olheiro da Big Hit simplesmente descendo de um ônibus e foi chamado para ser ator. Do outro, o Tae-hang, que foi para uma audição só para dar apoio moral para um amigo, foi convencido por um funcionário a tentar e acabou sendo o único a passar naquele dia em Daegu. 2 histórias de pura sorte. E então temos o Golden McKnight Jungkook. Ele participou do famoso programa de talento Superstar K3, e embora ele não tenha vencido a competição, isso não importou nem um pouco. O talento bruto dele era tão visível que os olheiros de várias empresas notaram ele na hora. 7 agências diferentes fizeram oferta para o jovem John Jungkook. Pensa nisso. Algumas eram muito maiores e mais famosas que a Big Hit. Ele tinha o poder de escolher o próprio caminho. Era um dos talentos mais disputados daquela geração. Então, com tantas opções, por que ele escolheu a pequena Big Hit? A resposta é Kim Namjoon. O Jungkook viu o AM fazendo rap e ficou tão impressionado, tão inspirado, que decidiu que era com ele que queria trabalhar. Mais uma vez, tudo volta para a âncora do grupo. Incrível, né? Certo. Então a gente tem essas 7 histórias individuais incríveis. Mas como esses 7 garotos, que vieram de recrutamentos tão diferentes, se tornaram uma unidade, um grupo de verdade?
O caminho não foi nada fácil. Depois de serem escolhidos, todos eles entraram no rigoroso sistema de trainees. Isso significou anos de treinamento exaustivo, todo santo dia, aperfeiçoando cada detalhe da performance. Eles viveram juntos, treinaram juntos e sonharam juntos, forjando aquele laço inabalável que a gente vê até hoje. E é muito importante lembrar disso. A Big Hit não era a gigante que é hoje. Por ser uma empresa menor, eles não podiam depender só de um sistema de audição padrão. Eles precisavam ser criativos, procurar talentos em competições, nas ruas, em todo lugar. E essa necessidade acabou criando a mistura perfeita e única que é o BTS. E foi assim que 7 caminhos muito diferentes, movidos pela paixão, pelo trabalho duro e por encontros do destino, se uniram para formar um único sonho compartilhado. Cada jornada é incrível. A base sólida do ARMY, a paixão daqueles que buscaram o sonho, a sorte dos que foram encontrados por ele, juntas elas mostram que o sucesso não tem uma fórmula única. E aí fica a reflexão pra gente, né, ARMY? Qual dessas histórias mexe mais com vocês? Conta aqui nos comentários